Tem uma pergunta aqui de um outro internauta, que ele pergunta ao engenheiro Amilcar: o voto impresso, além de segurança da escolha do eleitor, não seria também uma segurança dos votos em caso de algum sinistro com o equipamento, depois ou durante a votação? E dá aqui os parabéns ao Amilcar. E Amilcar, eu queria aproveitar essa pergunta do internauta para que você falasse a respeito daquela urna moderna que tem um país aqui, mais outro país de terceiro mundo, que está desenvolvendo, e que você estava me falando antes do programa começar, que é uma cédula segura, um processo eletrônico seguro. Poderia aproveitar responder essa pergunta do internauta e explicar sobre essa cédula? Quando eu ouvi a pergunta, eu pensei em apresentar ela como resposta. Foi exatamente a ideia que me ocorreu. O que a gente está falando é do caso da urna argentina, o novo modelo de urna argentina que está sendo usado desde 2006 na Argentina. A província de Salta vai informatizar o estado inteiro lá até 2015. Eu acompanhei uma eleição na província do Chaco, que usa esse sistema aqui de gravação do voto. Essa aqui é chamada boleta do voto eletrônico, ou cédula do voto eletrônico, que é a grande novidade do sistema argentino. O eleitor recebe essa cédula para votar, ela é uma cédula em papel normal, né? E ela é dobrável, é papel normal, do lado de cá se imprime o voto. Ela é em branco, né? O eleitor recebe ela em branco, não tem essa parte impressa aqui. E aqui nesse canto, está vendo essa bolinha que tem aqui? É um chip eletrônico que está embutido aí, um chip de radiofrequência. Então, quando o eleitor recebe ela em branco, o chip virgem, sem nada, põe na máquina para votar, o voto é, então, gravado no chip e impresso no papel. Ele vota na tela, como ele vota na tela, é uma tela grande, de 20 polegadas, colorida, ele põe o dedo na cara, na fotografia do candidato. A diferença é que ele recebe de volta o voto dele. Ele põe isso virgem na máquina, vota quando ele é impresso e gravado. Aí o eleitor pega isso na mão, confere o que votou, vê se o que ele votou é isso mesmo. Se não for, ele não estiver satisfeito, ele rasga e pede outra vazia. Se ele estiver satisfeito, ele leva isso daqui até uma outra máquina, que tem lá mais de uma urna por sessão eleitoral, coloca na máquina e aparece nessa outra máquina, é lido o chip e aparece igual que está impresso. Ou seja, o eleitor pode conferir o que foi gravado como sendo o seu voto. Isso o eleitor brasileiro não pode fazer, né? O argentino pode. E com isso, se acontecer na hora da apuração que haja alguma divergência, quer dizer, a gravação deu defeito, o que vale é o voto impresso, não é o que está gravado. Porque o voto impresso o eleitor viu. Tá? Então existem soluções tecnológicas para essa questão. E está sendo adotada no resto do mundo, como eu disse no começo, só Brasil e Índia não usam esse sistema. Esse sistema é utilizado por qual país? Foi desenvolvido em qual país? Esse daqui é na Argentina, a gente chama a máquina de terceira geração, a máquina brasileira e da Índia é de primeira geração, e outras máquinas como do México, da Bélgica, da Venezuela, são de segunda geração, porque imprimem o voto, mas não tem o chip na própria cédula, né? Ele grava o voto na urna e imprime o voto para o eleitor pôr numa urna convencional. Parece que teve um outro país que andou usando as nossas urnas eletrônicas e devolveu, que achou que o sistema não era confiável. Qual foi esse país, hein? É o Paraguai. O Paraguai recebeu de graça 17 mil urnas brasileiras entre 2001 e 2005. E a última vez que usou foi em 2006, em 2008 foi proibida por falta de confiança dos partidos. Aí, inclusive, eu tenho uma informação nova, recente sobre isso. Eu estive na semana passada no Congresso em Lima, no Peru, Congresso Internacional sobre Voto Eletrônico. Tiveram representantes de todos os países, inclusive do Paraguai, para relatar a experiência dele. Ele deixou bem claro o seguinte, que o governo paraguaio recebeu dinheiro do governo americano para usar as urnas brasileiras, e não deu certo, eles acabaram sendo proibidas em 2008, e eles não estão conseguindo reimplantar o sistema eleitoral lá eletrônico por causa disso. E o curioso é o seguinte, na Venezuela houve urnas eletrônicas em 2004 e a oposição reagiu. Em 2006 a oposição não participou do processo eleitoral porque não confiava nas urnas eletrônicas. Mas como o sistema de lá é de segunda geração e imprime o voto, com o tempo a oposição foi aceitando e hoje a oposição já usa as urnas eletrônicas venezuelanas nas eleições internas dos partidos. Então,
por ter o voto impresso, eles puderam retomar, a oposição voltou e aceitou o sistema. No Paraguai não tem o voto impresso. Não há confiabilidade, onde não há sistema. Transparência, onde não se permita, inclusive, sequer fazer uma auditoria em cima do processo que se diz eficiente e contra qualquer fraude. Eu gostaria de chamar um pequeno comercial e voltamos daqui a pouco para falar com uma outra pessoa que participou do processo eleitoral e foi testemunha, inclusive, de uma série de outros candidatos reclamando de fraudes nas urnas brasileiras. Até já. Voltamos a apresentar o programa Jurídico News. Voltamos no segundo bloco, estamos aqui com o engenheiro Amilcar, falando sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. E nós trouxemos aqui uma testemunha que vivenciou essa questão de fraude nas eleições, que não só dela própria, né, como ouviu de outros candidatos na época sobre problemas das urnas eletrônicas brasileiras. Ana Prudente, pode, por favor, passar para os nossos internautas um pouco da sua experiência? Boa noite a todos. Bom, eu fui candidata em 2006 e acabou assim, depois das eleições, muitos candidatos não estavam felizes, não encontravam seus votos, principalmente do interior de São Paulo. E eu acabei conhecendo muita gente, sabe, e nós nos juntamos e acabamos até, inclusive, chamando o Amilcar. E o Amilcar teve que chegar lá para dar explicação para a gente, olha, vocês não encontraram seus votos, mas é o seguinte, não tem como fazer, não tem solução, não tem onde procurar, não tem nada. Então, infelizmente, nós ficamos sem respostas também, né? Esse grupo tem uma comunidade na internet? Não, olha, em 2006 eu já tinha desconfianças. Depois de 2006, aí eu realmente cheguei à conclusão de que as fraudes acontecem, né? Se o próprio candidato não encontrar o seu voto na sua sessão, é difícil, né? Mas aconteceu em vários lugares. Então, eu acabei criando uma comunidade no Facebook. O nosso grupo se chama Quero Meu Voto Impresso. É só digitar lá e pedir a entrada, que será bem aceito. Vem com a gente, porque nós precisamos crescer e nós precisamos exigir os nossos direitos junto ao TSE. A gente está esperando vocês lá. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Prudente. Nós estamos aqui recebendo uma série de e-mails e estamos chegando ao final do programa. Uma delas eu gostaria aqui até de citar, é a Ângela Bareia. Ela faz a seguinte pergunta: podemos empreender uma ação popular nos moldes da ficha limpa, exigindo do Superior Tribunal Eleitoral os votos impressos para a conferência das urnas? Só a população poderá cobrar a mudança nas leis? Correto? Eu vou responder essa pergunta, Ana Bareia. Não só esse movimento popular, mas a ação popular propriamente dito. Consulte um advogado numa das ONGs onde você tem próximas aí para se fazer uma ação popular contra esse tipo de atitude do Tribunal Superior Eleitoral, que fere a moralidade pública, e isso é legitimidade para se ingressar com uma ação popular. Basta você ter seu título de eleitor e ter condições de votar. Se está em dia com o Tribunal Eleitoral, você tem legitimidade para propor essa ação popular por falta da moralidade pública. Mas eu gostaria de passar agora aqui ao Amilcar as suas considerações finais a respeito dessas questões da confiabilidade das urnas eletrônicas e depois voltarei para dar mais algumas dicas para os internautas. Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: como logo apareceu no começo do programa, há esse problema do acúmulo de poderes na justiça eleitoral brasileira. Desse acúmulo de poderes, onde há acúmulo de poderes, é inevitável, há autoritarismo, há abuso de poder. Essa pergunta, por exemplo, sobre se é necessário um movimento para conseguir aprovar uma lei do voto impresso, acho que seria só assim, porque as leis que nós conseguimos aprovar ou tentamos aprovar no Congresso via normal, sem a pressão popular, ou a Justiça Eleitoral derruba. Ela vai lá, atualmente existe uma DIN derrubando a lei. A lei foi aprovada, os juízes do TSE suspenderam a lei no Supremo. Então, a luta popular tem que ser nesse sentido mesmo, talvez se juntando no grupo da Ana e participando disso tudo. Boa noite a todos.
Amilcar, eu gostaria de agradecer pela sua gentil presença aqui nos nossos estúdios, também agradecer a Ana Prudente, né? Gostaria de me desculpar com os internautas cujas perguntas não puderam ser colocadas aqui no ar e pedir para que se dirijam a esse grupo da Ana Prudente e do Amilcar na comunidade da internet. E gostaria de deixar vocês com alguns vídeos para vocês consultarem no YouTube, por exemplo, se vocês fizerem uma pesquisa sobre urna eletrônica, estudo da Princeton University, vocês vão encontrar um estudo que foi feito com uma urna eletrônica que é com o mesmo princípio da brasileira, não é isso? É fabricado pelo mesmo fabricante e tem a mesma estrutura lógica, ou seja, o ataque que fizeram lá em Princeton serve também nas urnas brasileiras, dá o mesmo efeito, que é o mesmo fabricante, a mesma defesa do sistema. Os internautas vão ficar assustados com as conclusões desse estudo, e está legendado, não é difícil de acompanhar, é fácil de encontrar ele no YouTube. E eu gostaria de deixar vocês aqui com mais um vídeo de um deputado, o deputado do PDT, o Fernando Quirella, que falou da tribuna da Câmara dos Deputados a respeito das fraudes nas urnas eletrônicas. E até a próxima quarta-feira com mais um Jurídico News. Boa noite a todos os internautas. Obrigado. Da palavra o ilustre deputado Fernando Chiarelli, PDT São Paulo. Senhor presidente, povo do Brasil que nos escuta desde lá da Rondônia, desde lá da Roraima, no Acre, até o Pernambuco, até o Rio Grande do Sul, nas fronteiras. Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços que vão colocar o voto sabe-se lá onde, porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nesta tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O João Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados, que já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, as lideranças, padre, hoje, a liderança, meus amigos do Nordeste aqui presentes, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas, e sim são a... Esse aqui é o grande. Tudo está combinado. Quem vai ganhar e quem vai perder. Para terminar, não. Muito obrigado a Vossa Excelência. Não, para terminar, por favor. Jurídico News. O nosso foco é focar você